Bom, boa noite, gente. Eu queria, antes de mais nada, começar agradecendo ao Gabriel pelo convite para estar aqui, falar um pouquinho de duas coisas que são minha paixão, que é a cerveja e inovação. Eu vou começar devagar, né? Ainda tem algumas pessoas que estão entrando, então eu vou começar devagarzinho para que as pessoas não percam muita coisa. Esse stream está sendo gravado, então quem quiser depois vai estar disponível no canal do YouTube, tá bom? Falar um pouquinho de mim, eu sou Gabriel Gallenbeck, sou engenheiro de alimentos, cervejeiro, comecei minha carreira em 95 trabalhando na Brahma, eu mudei de empresas 4 vezes sem romper a assinatura da carteira de trabalho. Então eu comecei em Brahma, que virou Ambev em 2000, virou Embev em 2004, virou Anheuser-Busch Embev em 2008, e eu deixei a companhia em 2014, um pouquinho antes dela dela completar a aquisição de Sabmiller, quer dizer, ela não mudou o nome, que eu estou chamando Anheuser-Busch Embev. Eu tenho atualmente atuado numa startup, é uma startup de customização de levedura, então a gente eu com 2 sócios, desenvolvemos leveduras para aplicações específicas, seja no mercado agro, nutrição animal, bebida, obviamente, panificação, health, saúde. A empresa chama Buying Food, tem um pouquinho mais de um ano no mercado. Tá? Eu trabalhei praticamente toda a minha carreira com inovação e 20 anos com cerveja. Espera um pouquinho que a tela não está descendo. Pronto, vamos lá. Então, eu vou começar a falar um pouquinho, antes de começar a falar em inovação, eu queria estabelecer alguns conceitos que eu acho que são importantes para essa conversa, né, que alguns, assim como cerveja, a inovação está muito na moda e nem todo mundo entende inovação, acho da maneira que deveria ser entendida, né? Se a gente pensar no contexto de uma organização, e aí não importa se estou falando de uma empresa que é a maior empresa do seu segmento no mundo, se estou falando de uma cervejaria cigana que tem dois sócios que estão tentando fazer a empresa acontecer, o principal objetivo é gerar lucro, né? Quer dizer, empresa que não gera lucro gera prejuízo, empresa que gera prejuízo não sobrevive, empresa que não sobrevive deixa de existir e deixa os seus sócios e deixa os seus funcionários na mão, né? Então, por mais que algumas pessoas tenham um pudor em falar de que o objetivo principal é gerar lucro, de fato sim, gerar lucro na verdade é uma medida de saudabilidade. Uma empresa saudável tem que ser capaz de gerar lucro, né? Ninguém está fazendo negócio para ter prejuízo. Antigamente era suficiente gerar lucro, né? Hoje em dia você precisa de um pouco mais, você precisa gerar lucro para os acionistas, para as pessoas que estão investindo, e obviamente você precisa de alguma maneira contribuir para a sociedade na qual você está inserido, né? Então não basta você simplesmente ser uma empresa, ninguém gosta de uma empresa que gera lucros enormes, mas que destrói o meio ambiente, que destrói floresta, que destrói água, que gera lixo, que destrói que é agressivo com seus funcionários. Então, não basta gerar lucro, você precisa gerar lucro e você precisa gerar valor para a sociedade, para o meio no qual você está inserido. E, obviamente, como empresa, você consegue fazer isso se primeiro você sobreviver como organização, depois sobreviver como organização, prosperar dentro da sua indústria. Então, se você é um cara que está fazendo cerveja, você tem que ser bem sucedido no negócio que você se dispôs a fazer e, obviamente, crescer de maneira organizada e contínua, né? É muito difícil você estabelecer uma empresa e manter o mesmo patamar. Normalmente, se você não está crescendo, você está diminuindo, né? Então, o trabalho para ter um crescimento constante e saudável, ele é importante para a manutenção de uma empresa saudável.
Outro conceito que eu queria falar um pouquinho, que as pessoas confundem, e se você olhar na web, você vai achar algumas definições diferentes, é o conceito de preço e valor. Né? Muitas pessoas associam, entendem as duas coisas como sinônimos, na verdade elas não são, elas são bastante diferentes. Eu diria que a grande diferença é que preço é um atributo objetivo. Né? Então, o preço, você vai numa loja, ou você vai no supermercado, em qualquer no Brasil, por legislação é obrigatório que tenha um preço afixado em qualquer mercadoria que você quer comprar. Né? Então, você sabe rapidinho qual que é o preço daquele produto. Agora, valor é uma percepção do benefício que aquela aquisição vai te trazer. E, obviamente, ela é subjetiva. Né? Tem gente que gasta milhares de reais com anéis, por exemplo. Eu não consigo ver valor em anel, eu não gasto dinheiro com anel, obviamente não para mim, porque eu não enxergo valor nenhum, por mais que eu saiba que os materiais que fazem aquele anel são materiais nobres, diamante, não gosto. Então, assim, eu não coloco dinheiro nisso. Né? Então, para outra pessoa, ela pode passar a vida comprando anéis, porque os anéis são importantes para ela. Então, isso é valor. Valor é qual é o benefício que você percebe quando você adquire aquela coisa. Né? E, normalmente, para as mercadorias que a gente está acostumado a comprar, nossa comida, nossa cerveja, um eletrodoméstico, a gente tem uma noção de preço, então a gente sabe mais ou menos o quanto que aquilo custa. Significa que quando tem uma divergência entre valor percebido e preço, você tem uma simetria. Então, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo de uma televisão. Peguei aqui uma televisão Samsung de 50 polegadas. Esse é como o preço dela se comportou nos últimos 40 dias, até quando eu montei essa apresentação. Ela estava lá oscilando entre 1.800 e 1.900 reais, e por algum motivo no final, na segunda semana de janeiro, ela pulou e passou a custar 2.000. Né? Se você é uma pessoa que faz compra e se preocupa com preço, tem gente que faz compra e não se preocupa com preço, né? Mas se você se preocupa com preço e você queria comprar essa televisão, provavelmente você não vai comprar essa semana, porque ela está, por algum motivo, acima do preço médio dela. Né? Então, você vai tentar achar um momento no qual ela vai voltar lá para 1.800, talvez conseguir negociar um valor abaixo disso, e aí você vai comprar. Então, a sua percepção, a sua percepção do preço correto varia com o valor que você dá para aquilo. Agora, se você chegar e ver aquela televisão a 900 reais, você vai comprar com certeza, né? Porque você vai encontrar cerveja a metade do preço normal de... Eu estou com problema para passar os slides, gente, só um pouquinho. Isso. Então, por exemplo, se você chegar e encontrar a televisão a 900 reais, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar na Black Friday. Você vai encontrar as pessoas se matando para levar aquela televisão, porque ela está pela metade do preço. Okay? Então, é o mesmo conceito de bolsa. Você tem um valor da ação, aquele valor tradicional de mercado. Se tiver alguma simetria, aquele valor mudar, ou a ação vai despencar e ninguém vai comprar, ou muita gente vai comprar. Tá? Porque você vai mudar de patamar. Vai sair da linha base. O outro conceito, tem mais um segundo conceito que eu queria falar antes de começar a falar em aplicações específicas. Eu só estou esperando aqui o slide andar, que é o conceito, a diferença entre invenção e inovação. A gente está aqui para falar hoje de inovação. E as pessoas também confundem os dois conceitos, o que é inovação e o que é invenção. De novo, não é um conceito absoluto. Se você olhar, você vai achar vários conceitos diferentes, mas tem uma diferença que eu julgo que é bastante importante. Isso, vamos lá. Invenção é basicamente o processo de você criar algo novo, tá bom? Então, quando você cria, você inventou uma coisa que não existia. Inovação, no conceito que eu gosto de trabalhar, é quando esse algo novo que você criou, ele gera valor, né? E lembra, o valor
Ele é um atributo que é percebido, quer dizer, você pode dar mais valor àquilo ou não. Então, criar uma inovação de fato, a diferença entre inovação e invenção é que a inovação ela gera valor, ela pode gerar valor para o cliente, ela vai gerar, ela deve gerar valor para o cliente, e com isso o fabricante consegue capturar parte desse valor na forma de um preço. Então, é muito comum você lançar um produto novo sobre um produto anterior, você vai adicionar alguns features, algumas características novas para esse produto, e com isso você vai conseguir aumentar o preço daquele produto, porque o consumidor vai entender que ele tem um benefício que é maior, e não necessariamente o aumento de benefício que você transmitiu para o consumidor, ele é o que você gastou a mais para fazer aquela inovação. E é aí que está a parte bonita, quando você consegue construir valor para o seu cliente, mas ao mesmo tempo capturar valor para você, ao melhorar a sua captura de valor, né? O seu cliente fica satisfeito e você melhora o resultado do seu negócio. Tá? Tem um outro conceito um pouco mais completo de inovação, que é uma solução desconhecida para um problema muitas vezes também desconhecido, né? Ou que não pode ser descrito com clareza até que você veja a solução, né? Então, o exemplo clássico disso é um iPad, né? Eu não sei se vocês estão me assistindo lembram de quando o iPad foi lançado, né? Ninguém imaginava que precisasse de um iPad. Depois que você lançou o iPad, todo mundo descobriu que precisava de uma coisa que não existia, né? É a mesma coisa com um smartphone de tela quadrada, tela grande, contra um telefone antigo de botão, né? Ninguém sabia que precisava daquilo até conseguir ver e enxergar os benefícios. Eu, pessoalmente, não sabia que eu precisava de uma cerveja Guzi quando eu preciso, né? Eu não conhecia isso até 3 anos atrás, e hoje é um estilo que eu adoro, é um estilo que está na modinha, né? Mas é uma cerveja muito gostosa e que tem atributos, se você pensar, muito diferentes de atributos convencionais de uma cerveja lager, por exemplo, né? Então, muitas vezes é uma solução desconhecida para um problema que você não sabia que você tinha, mas uma vez que você vê a solução, fica claro para você que você precisa daquilo, né? Isso aqui, por exemplo, essa figura é uma invenção ou uma inovação? Você pode argumentar, não, mas tem alguém fabricando esse chapéu que você bota a latinha em cima para tomar. Então, para alguém, isso gera valor para o cara que fabrica, e tem algum infeliz que acha que é bonito usar isso em cima da cabeça, vai usar no carnaval, provavelmente, vai usar num jogo de futebol para fazer farra com os amigos, né? Mas isso não é uma, no meu conceito, não é uma inovação, isso é uma invenção, quer dizer, você não está gerando muito valor, é um negócio que eu diria, não é uma grande inovação, tá bom? Agora, eu falei um pouco já como que a gente gera valor através da inovação, né? Então, é uma atividade de geração de valor com foco no usuário, né? Então, quando você fala em inovação, você está pensando em como que você vai melhorar a vida, como que você vai fazer aquele cara mais feliz, como você vai fazer aquele cara ter mais resultado pelo mesmo dinheiro que ele gasta, como que ele vai se dispor a gastar um pouco mais para ter um produto que é muito melhor, né? Da maneira como eu falo, parece que eu estou dizendo só de inovação de produto, né? Quer dizer, é oferta a cerveja, a televisão, aquilo que chega na frente. Mas, na verdade, você gera valor em toda a cadeia produtiva, né? E mesmo a indústria de cerveja tem um monte de exemplos dessa maneira, né? A maneira como se faz cerveja, ou, por exemplo, cervejaria cigana, é uma coisa que praticamente não existia 10, 15 anos atrás, né? Então essa é uma mudança na cadeia de produção. Eu consigo agora ter a minha marca de cerveja sem ter a minha fábrica, né? Aí você vai falar, pô, a Samuel Adams fazia isso desde a década de 80. Fazia, mas era uma ou outra empresa fazendo, né? Hoje o Brasil, que tem mais de 1000 cervejarias, ele não tem 1000 fábricas de cerveja instaladas, né? Ele tem uma quantidade muito grande dessas, uma parcela muito grande dessas mais de 1000 cervejarias que são cervejarias ciganas. Então, quando eu falo em capturar valor e fazer inovação, eu não estou falando só de inovação de produto, eu estou fazendo em toda a cadeia produtiva, desde da estratégia de produção até a estratégia de venda, né? Um outro exemplo de cerveja que eu acho muito bacana e que muda o hábito de consumo é aquela disponibilidade de bares na qual você, com seu cartãozinho, vai lá na chopeira, aciona eletronicamente, aciona aquele iPad, escolhe quanto que você quer, e agora você não precisa mais consumir 300 ou 400 ou 500 ml,
você pode pegar um golinho de cada, descobrir qual cerveja você gosta e tomar só a cerveja que você gosta. Então, é uma inovação no modelo de venda, no modelo de relacionamento entre o cliente e o vendedor, que no caso é o bar, né? E que permite uma liberdade que você não tinha antes, né? Se você voltar quando eu comecei na indústria, você tinha o chopp sempre existiu, mas ninguém vendia meio copo de chopp, né? Você vendia uma medida padrão, uma caldeireta, ou então você ia tomar uma cerveja inteira, ou então você ia tomar o que chamava na época de meinha, que é essa garrafinha de 300 ml que foi ressuscitada aí nos anos 2000, né? Hoje em dia, nesses bares, você pode consumir a cerveja que você quiser, o volume que você quiser, você pode provar 50 ml, se você não gostar, você não precisa continuar com ela, você vai para a cerveja do lado, e você tem uma oferta de 30 cervejas no mesmo tap room, quer dizer, é outra mudança de conceito, outra inovação, tá? Só estou dizendo isso para dizer o quê? Inovação passa em toda a cadeia produtiva, a inovação não é só a cerveja, não é só a Guzi, não é só uma cerveja diferente. E aí, como que você faz isso? Você pode atuar sobre atributos objetivos, né? Então, por exemplo, eu mudo o processador do meu computador. Eu tenho um custo por usar um processador maior, mais caro, mais potente, mas ele me permite, ao mesmo tempo, que eu faça aplicações e consiga fazer multitasking e consiga rodar programas que o meu computador anterior não conseguia, né? Eu posso mudar também atributos subjetivos, que eles vão mudar a percepção do cliente em relação àquele produto ou àquela experiência, mas não necessariamente você está adicionando custo, né? E um tipo que para mim é bem evidente disso é quando você muda, por exemplo, a identidade visual de um produto, né? O que é identidade visual? Identidade visual são os conjuntos, os ícones, as cores, os formatos. Se for falar de uma cerveja, é o desenho do rótulo, se ele é quadrado, se ele é redondo, qual é a iconografia que está dentro daquele rótulo. Às vezes você muda a imagem, você muda o rótulo e o consumidor muda a percepção do produto simplesmente por uma mudança que às vezes é estética e que você não mudou nada que te impacta na cadeia de custo, né? Você faz isso também com o produto, né? Existem produtos que às vezes tem uma estrutura de custo muito parecida, mas dependendo da maneira como ele é fabricado e como ele é comercializado, você tem uma percepção de valor maior para um produto que para outro. Tá? Isso aqui eu acho, eu não sei se vocês conhecem, é o que chama de Business Model Canvas. Foi desenvolvido por um cara que chama Alexandre Osterwalder. Tese de doutorado dele, ele fez um trabalho colaborativo e ele chegou nesse modelo. E esse modelo é uma forma bastante simples de, em uma página, representar o modelo do seu negócio, né? Então, se o negócio é fazer cerveja, se o negócio é fazer televisão, aqui você consegue representar em 9 quadrantes o que o seu negócio é, né? E ele está dividido. A parte azul é aquilo que a gente é a parte da cadeia produtiva, né? Então, quais são os seus parceiros, seus fornecedores, quais são as atividades que você precisa fazer, quais são os recursos que você precisa usar. Então, no exemplo que eu falei de cervejaria cigana, se você pensar numa cervejaria tradicional, ela tem a sua fábrica e ela produz a sua cerveja, né? Então, um recurso principal que ela usa, um recurso essencial, é o seu parque industrial fabril, o seu parque fabril. Sem aquela cervejaria, ela não é capaz de fabricar. Quando você passa para o modelo cigano, no qual você não tem uma cervejaria, você subcontrata a fabricação, aquilo que era recurso para o cervejeiro tradicional virou parceria, né? Então, você ter à sua disposição uma cervejaria que tenha a capacidade de atender a sua janela de produção, a sua demanda de volume, as suas características de qualidade, é essencial para o seu negócio, né? Então, o azul ele fala daquilo que é na cadeia de fornecimento, né? Então, recurso, parceria e também quais são as atividades, né? Aqui, muitas vezes tem know-how, tem segredo industrial, quer dizer, coisas que você sabe fazer e só o seu negócio sabe fazer. Do outro lado, do lado verde, que é a parte de cliente, né? Então tá lá, para quem que eu vou fazer isso, quais são os meus clientes, qual é o segmento que eu quero atender, qual é o meu canal de distribuição, né? Por exemplo, hoje eu compro cerveja pelo WhatsApp, né? Eu tenho
uma empresa aqui em Campinas que o cara, por WhatsApp, ele manda só cervejas especiais. Ele manda, cada dia manda uma tentação diferente, é difícil você resistir. Então, mas esse é um canal que não existia, né? 5 anos atrás ninguém vendia nada por WhatsApp, né? A outra forma é a maneira como que você se comunica com o cliente, qual é a sua maneira de relacionamento com ele, tá bom? Ali em salmão no meio é o produto, né? Aquilo que a gente enxerga primeiro quando a gente pensa em inovação. Qual que é a sua proposta de valor, né? Está aqui representado por um presente, quer dizer, o que, que é aquilo que você está ofertando para o seu cliente, o que que, dentro da medida do possível, é o único que ele só consegue obter de você, é isso que você quer, né? Então, esse é outro aspecto importante de inovação. Você quer, inovação normalmente é utilizado como fator de diferenciação, né? Então, as pessoas que investem bastante, as empresas que investem bastante em inovação, elas trabalham duro para que essa inovação não seja pulverizada, né? Inclusive, dentro do trabalho de inovação, uma coisa importante é qual que é a estratégia de proteção daquilo que você está criando e se aquela vantagem competitiva que você está introduzindo com aquele produto, ela consegue ser suportada. Se existe alguma dificuldade, muitas vezes know-how ou segredo, que vai impedir que outros consigam copiar o que você faz, às vezes porque o que você faz é muito caro, às vezes porque depende de um maquinário muito específico, e existem poucas pessoas que fabricam esse maquinário, de um jeito ou de outro, às vezes você protege isso através de patente, né? Mas de um jeito ou de outro você tenta proteger que aquela proposta de valor seja única, né? Porque se a sua proposta de valor não é única, nada vai garantir que vai ser a sua proposta de valor que vai prosperar e que o seu cliente não vai passar a comprar do vizinho, tá bom? E por último, é a parte financeira, né? Então, para onde vai seu dinheiro, né? Qual que é a sua estrutura de custo e da onde que vem seu dinheiro, qual que é as suas fontes de receita, como que você recebe, né? Quando você junta essas 9 coisas, você entende essas 9 coisas do seu negócio, você sabe o que você está fazendo, né? E a partir daí você consegue entender aonde que você precisa inovar. Então a pergunta é, em qual que eu inovo? Eu posso inovar só em produto, na oferta de valor? Não. Como eu já falei, você inova em tudo, né? É muito comum, existem muitas organizações que ainda hoje elas têm uma estrutura de inovação que é focada em inovação de produto e as outras inovações, por exemplo, inovação de sistema de tecnologia de informação, tem um outro grupo trabalhando. Inovação em logística, como que você vai trabalhar ali naquela parte verdinha, canais de distribuição, tem um outro tipo de inovação. E existem empresas onde isso está tudo integrado, quer dizer, as pessoas entendem que inovação ela não é uma atividade segregada que vai ser feita por um grupo de pessoas, ela é uma atividade que vai permear a rotina de todo mundo, né? E vai ter provavelmente processos para organizar esse fluxo para que você não faça um monte de invenção e faça só inovação, né? Um outro conceito importante é o seguinte: você não inova por prazer, né? Apesar de ser legal inovar, você não inova por prazer, né? Como qualquer outra ferramenta, você só usa a ferramenta onde você precisa, né? Então, muitas vezes você tem um problema e você quer achar um jeito diferente de fazer aquilo que está te causando problema, quando na verdade a sua falha é uma falha operacional, né? Então, a inovação não é a solução para tudo. Inovação só deve ser usada como a solução quando você não tiver um problema quando o seu problema for complexo, você não tiver um problema que é fácil de resolver, né? Então, não é porque eu não sei usar um sistema que eu vou ter que jogar aquele sistema fora e assumir um sistema novo, né? Eu preciso primeiro ter certeza que eu tenho feito tudo para atingir excelência operacional, tá? Então, inovação não é hobby. Inovação normalmente é custoso, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente por que inovação é custoso, porque inovação envolve incerteza. Inovação é fazer alguma coisa que você não conhece, então você não tem certeza que aquilo vai ser bem sucedido, né? Então há um risco associado, e é por isso que inovação não é solução para tudo. É uma solução importante, tem que ser bastante usada, mas não é a única solução e não é solução para tudo. Eu vou dar uma pausa aqui só para olhar o Facebook, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só para ver se tem algum comentário.
Pronto, eu achei aqui, achei o primeiro comentário do Ryan Lelis. Seria a vantagem calcular como o marketing o valor do produto? Um valor muito baixo não caracteriza por uma qualidade ruim. Boa pergunta, né? É muito comum a gente associar preço alto com alta qualidade, né? Mas isso não é necessariamente verdade, né? Mas é uma armadilha. Então, às vezes, eu já me vi tomando esse tipo de escolha. Eu tenho que escolher entre duas coisas, as duas cabem no bolso, eu não sei qual que é a melhor. Falo, pô, vou comprar mais cara, que a mais cara pode ser melhor. E na verdade não é verdade. Muitas vezes um preço justo ele pode significar um preço mais barato, mas aquele produto pode ser mais adequado para a sua necessidade. Então é, não é necessariamente verdade, embora exista a percepção. Muita gente acredita nisso. Barato é ruim, caro é bom, né? Eu tenho, quando eu falo isso, me passa pela cabeça a questão de combustível falsificado, né? Eu costumo ir no posto, eu gosto do posto X, isso eu já ouvi muitas vezes. Eu não vou no posto tal porque ele é muito barato. Então, para ele ser barato daquele jeito, ele tem que ser falsificado. Eu vou no posto que é caro, porque eu tenho certeza que o combustível é bom. Se o dono do posto for picareta, ele vai vender caro e vai falsificar do mesmo jeito, né? Tem exemplo aqui onde eu moro de posto que era posto bem conceituado e que foi flagrado falsificando combustível. Então, não é necessariamente garantia de qualidade, né? Às vezes, o que você está buscando com aquela compra cara não é a qualidade intrínseca, mas é status, né? Então, por exemplo, eu vi ontem um, uma, um red carpet de algum evento e tinha uma modelo que estava entrando no red carpet com uma garrafa de água da Chanel, Chanel eu acho que era, custava US$ 5.000. Quer dizer, garrafinha de água, tá? Parecido com essa aqui, só que a dela tinha uma bolsinha de couro, uma correntinha que custava US$ 5.000. Aquela garrafinha melhor que essa? Duvido que seja, entendeu? Mas ali a pessoa não está comprando qualidade, ela está comprando status, né? E quando você fala em status, você abandona atributos objetivos e passa a atributos subjetivos, né? E a conversa fica um pouco diferente. Vamos lá. Aí eu vou falar um pouquinho daquilo que eu mais fiz na minha carreira, que é um tipo de inovação que eu gosto muito, que é o que a gente chama de technology driven, né? Então, é inovação alavancada a partir de ganhos tecnológicos, né? Se eu voltar um pouquinho aqui, a gente tem muitas maneiras de classificar a inovação, né? Então, por exemplo, uma bem comum que eu trabalhei muito tá no quadrante azul, eu viabilizei alguma coisa dentro da cadeia produtiva, normalmente é uma technology driven innovation. Alguma coisa no verde muitas vezes é alguma coisa que é demandada pelo consumidor, então é consumer driven, então é motivado pelo consumidor ou é motivado por uma disponibilidade tecnológica. Se eu olhar no quadrante laranja, ela pode ser motivada por custo, então tem cost driven, tem inovação que ela é feita para simplesmente reduzir custo, né? E reduzir custo não significa necessariamente reduzir qualidade, né? Reduzir custo de maneira correta, você não muda a qualidade percebida pelo seu usuário, né? Porque também qualidade não é um atributo absoluto. A qualidade é um atributo subjetivo, ele é percebido pelo seu consumidor. Mas isso eu acho que é assunto para outra live. Então vamos falar de technology driven, né? É quando você tem alguma tecnologia que viabiliza, e obviamente essa tecnologia, por exemplo, quando eu falei no caso do iPad da chopeira, essa tecnologia ela pode ser aplicada na parte de venda, não precisa ser aplicada só na parte industrial, mas é mediante o desenvolvimento de uma nova tecnologia que pode atender alguma finalidade objetiva, né? Quando a gente fala em desenvolvimento tecnológico, a primeira coisa que tem que vir na cabeça é isso, né? É o que a gente chama de curva S. Eu não sei se vocês já viram esse conceito, é um conceito bastante antigo, né? De como que funciona o desempenho de uma nova tecnologia. E normalmente ela tem essa carinha, ela tem esse é um R, vamos dizer que é um S estilizado. E normalmente como começa a tecnologia nova? No começo ela tem alto custo e baixo desempenho, porque ela ainda não está pronta. Ela está sendo desenvolvida
E você precisa, vocês já, provavelmente já ouviram, eu preciso ganhar, essa tecnologia precisa ganhar escala para ela se tornar barata. Ela precisa ganhar escala para ela se tornar melhor. Né? Então, aquilo que você faz pouco é uma questão de, aquilo que você faz pouco, você não pode ser bom naquilo. Né? Então, normalmente, quando uma tecnologia surge, ela é muito imperfeita, ela precisa ser melhorada e ela precisa ser desenvolvida, tem pouco conhecimento aplicado a ela. À medida que a tecnologia vai sendo desenvolvida, que você vai aplicando conhecimento, vai melhorando aquele produto, você vai tendo ganhos de escala, você vai tendo, usando ferramentas de melhoria contínua, você vai rodando uma série de PDCAs e SDCAs em cima desse processo, até você chegar próximo do que é o limite tecnológico daquela tecnologia. Quer dizer, ela vai começar a chegar num platô que é o máximo do que você pode fazer com aquilo. Né? Então, no começo, você tem aquilo que eu falei, você tem um risco alto, você precisa colocar mais dinheiro do que se você fosse usar provavelmente a tecnologia que já está desenvolvida, mas você faz aquilo porque você aposta que você tem um ganho potencial. Né? Então, como eu disse, uma nova tecnologia envolve um risco. Né? E esse risco ele vai ser eliminado à medida que você trabalha em melhoria contínua. Quer dizer, você tem que fazer a tecnologia trabalhar. Não adianta você fazer uma tecnologia e deixar ela guardada. É que nem um sistema de qualidade. O sistema de qualidade que não gira, ele não é bom. Ele tem que ser usado, ele tem que ser aperfeiçoado para que ele seja, para que ele se torne excelente. Mas ele vai alcançar um patamar. Ele vai chegar num nível no qual daquele nível ele não passa, tá bom? Quando você pensa em várias tecnologias se sobrepondo, aí você acaba tendo uma coisa como isso representado na figura agora. Né? Então, você tem uma primeira tecnologia que ela evoluiu até chegar a um patamar. Aí surge uma segunda tecnologia que no começo lembra, ela é mais cara e ela é pior. Né? Então ela está abaixo ali, se você olhar no eixo Y, que é desempenho, ela está muito abaixo. Mas com o passar do tempo, ela vai melhorar muito de performance e vai alcançar um novo patamar que é muito mais alto daquele patamar anterior à tecnologia 1. Tá? A partir do momento que essa tecnologia acelera e amadurece, ela passa a ser melhor. Né? Só que vai acontecer o quê? Vai vir uma tecnologia 3. Ela vai, da mesma maneira, ela vai surgir como uma tecnologia ruim, cara, risco alto. Mas à medida que ela foi desenvolvida, ela vai se tornar. Né? Essa curva representa 3 tecnologias que foram para frente. Tá? Tem muita tecnologia que aparece ali no começo e que por falta de investimento ou por falta de acreditar que ela vai ser boa, ela simplesmente morre. Né? Então, são coisas que a gente não chega nem a conhecer. E eu vou dar um exemplo de alguma coisa que teve a ver com a minha realidade no meu tempo de cervejaria industrial, que é a filtração de cerveja. Né? Então, se você pensar, quando a gente começou, o estilo de cerveja mais vendido no mundo, né? 49 das 50 mais vendidas, é a cerveja lager, é uma cerveja clara, é uma cerveja filtrada. Tá bom? Essa dinâmica está mudando, mas eu acho que ainda não mudou. Ainda no grande mercado, as cervejas mais vendidas ainda são lager. A que distou a curva é Guinness, né? Que é a cerveja, é uma stout, uma cerveja escura. Mas de maneira geral, quando você pensa em cerveja lager, você pensa numa cerveja que ela é límpida, e ela é límpida no começo porque ela sedimentou, ficava lá 6, 8, 12 semanas numa caverna sedimentando, e depois porque ela passou a ser filtrada. Né? Então, o primeiro sistema de filtração de larga escala que passou a ser utilizado é esse Enzinger. Né? E eu lembro disso porque eu cheguei a ver fábrica operando com isso, com filtro de placa, essas placas verticais. Essa foto daqui é uma sala de filtração gigantesca da Coors, lá em Golden, que já foi uma das maiores cervejarias do mundo. Né? E era um sistema no qual você usava polpa de celulose como elemento filtrante. E você fazia a polpa de celulose na própria cervejaria. Então você comprava celulose, tratava numa solução, dissolvia, montava a placa, secava, encaixava a placa dentro dessas, entre essas placas filtrantes, fazia a filtração de cerveja com polpa de celulose. Isso foi o primeiro sistema usado em grande escala, começou no finalzinho do século XIX, e foi, eu diria, o padrão da indústria até
o final da década de 70, mas eu vi na década de 90 ainda cervejaria usando isso. Por coincidência, ano passado eu estava visitando uma cervejaria na Bélgica. Essa aqui é a foto da cervejaria Cantillon, que fica lá em Anderlecht, que é pertinho na Grande Bruxelas, né? É uma cidade da Grande Bruxelas. E eu vi lá esse filtrozinho, uma, duas, 6 placas, e o filtro ainda opera, né? Se você olhar essa foto, vocês vão ver, em primeiro plano tem o filtro, no segundo plano tem a prensa na qual você forma a placa, e atrás, ali em bege, você tem um tanque onde você lava com soda cáustica a polpa de celulose para fazer. Então, obviamente, essa é uma cervejaria museu, uma cervejaria que faz cerveja alambique, né? É uma cervejaria toda ela muito antiga, muito legal de visitar, mas não é mais a tecnologia que se usa para filtrar cerveja. O filtro Enzinger ele foi substituído por filtro de placa vertical, né? Que era basicamente a mesma disposição das placas verticais, só que ela deixou de usar polpa de celulose e passou a usar terra de atomácia, né? Que é um material filtrante que é até hoje muito usado na cervejaria. Esse filtro evoluiu para um filtro de placa horizontal, que é alguma coisa como isso. Então a placa, em vez de estar disposta verticalmente, ela passou a ficar disposta horizontalmente, né? E cada mudança dessa é uma mudança de ciclo. Você imagina que quando você usava o filtro de Enzinger, tinha gente vendendo polpa de celulose para cervejaria, né? Quando você passou a usar um filtro de terra de atomácia, o cara que fornecia celulose perdeu o cliente. Se ele quebrou ou não, eu não sei, mas ele perdeu um cliente, né? Então, esse é o caso no qual a inovação muda a sua cadeia de fornecimento. Você não precisa mais comprar celulose. Você precisa comprar agora a terra de atomácia. Então surge um novo jogador e morre um jogador. Placa vertical, placa horizontal e hoje o que é o estado da arte em filtração de terra de atomácia. E lembrando, filtração de terra de atomácia não é só usada em cervejaria, é usada em tinta, é usada em óleo, é usada em muitas indústrias. É o que se chama de filtro a velas, né? Onde cada cilindro desse é um elemento filtrante, cada cilindro você cria uma camada de terra de atomácia em volta dele, você filtra através desses cilindros que fluem por dentro do filtro, e quando você não quer mais, você injeta ar nessa cestinha laranja e você limpa a camada. Então é um filtro que é fácil de fazer manutenção, alto output. Ele tem uma outra característica que é muito legal, que à medida que a permeabilidade ela é função do caminho que a cerveja tem que percorrer. Então quanto maior o caminho, mais difícil menor a permeabilidade. Por outro lado, ela é função da área, né? E o cilindro, à medida que ele vai depositando terra, ele vai ficando cada vez mais grosso. Então ele perde permeabilidade porque está aumentando o caminho, mas por outro lado, ela ganha permeabilidade porque a área que está recebendo cerveja é maior. Então é uma construção muito inteligente. Só que aí inventaram Crossflow, que é um filtro tangencial, e mudaram completamente a dinâmica. É um filtro que não usa terra de atomácia, ele usa membranas filtrantes que são normalmente de base cerâmica, são membranas que duram muito, né? Você não troca um filtro de velas, normalmente ele faz um ciclo de filtração. Se a cervejaria for muito eficiente, em grande escala, ele vai operar 12, 18, 24 horas seguidas. Esse filtro aqui, ele vai operar por meses com o mesmo cartucho, né? E aí, se vocês olharem, você tem os cartuchos individuais. Normalmente ele é composto por 2 ou 4 módulos de aglomeração de vários cartuchos, o que significa que você pode estar rodando com 3/4, 75% dos cartuchos, e os outros 25% estão sendo regenerados, né? Então significa que esse filtro ele não precisa mais ter tempo de parada para regenerar o elemento filtrante, ele precisa só ter tempo de parada do ponto de vista de sanitização. Então é um sistema de filtração de alta capacidade. E você pode falar, pô, Gabriel, mas você está falando de coisa de cervejaria grande. Não, não estou. Hoje existe, a Delatolfa, por exemplo, que é um fabricante italiano, tem crossflow de capacidade, se eu não estou enganado, de 1.000 litros por hora. Então, é um crossflow pequenininho que ele serve, não vai servir provavelmente as menores microcervejarias, mas uma cervejaria de tamanho
razoável, ele vai atender. Então já existe tecnologia disponível, mesmo em pequena escala. E aqui é uma mudança de jogo completa, porque você não tem mais terra de atomácia. No Brasil, terra de atomácia ainda não é um fator de custo importante. Terra de tomate de atomácia, o Brasil não produz, toda ela importada, mas é relativamente barata. Agora, dispor da terra de atomácia no Brasil também não é caro, né? Dificilmente você precisa gastar dinheiro para dispor da terra. Em muitos países de Europa e Estados Unidos você tem que pagar para aterrar o material. Então você parar de usar terra de atomácia significa você parar de usar um resíduo, né? E dentro desse racional de cada vez mais a gente tem que diminuir a nossa pegada, tem que usar menos material, é um atributo muito importante para esse filtro, né? Então, além do fator de produtividade, do fato dele poder operar muitas horas, do fator de confiabilidade, tem um fator de redução de resíduo, né? E lembrando que aqui, a partir do momento que você implementa isso, o seu fornecedor de terra de atomácia vai ter que achar outra aplicação, porque você não vai mais comprar terra de atomácia dele, né? Se você projeta uma cervejaria para sair do zero com um filtro cross-flow, um filtro tangencial, você não precisa, por exemplo, ter área de estocagem para terra, né? Você não precisa ter área de preparação de terra, são áreas importantes, né? Então são outros atributos, outras vantagens, benefícios colaterais dessa mudança de tecnologia, né? Então aqui eu mostrei o quê? Eu mostrei basicamente 3 tecnologias, né? Você começa lá com a polpa de celulose, você passa a usar terra de atomácia em diferentes formatos de filtro, no qual você está melhorando a performance, mas o desempenho, mas a tecnologia é basicamente a mesma, até que você vai para a cross-flow, onde você muda completamente a dinâmica, a velocidade de filtração aqui, a velocidade, não a velocidade de filtração, mas a velocidade pela que o líquido se desloca dentro do filtro é muito maior, é por isso que ele chama tangencial, o líquido está correndo ao longo do cartucho e quando ele permeia para dentro do cartucho, então é tangente à direção de fluxo. Mas você elimina resíduo, você elimina necessidade de área, você elimina manipulação, né? Se você pensar que toda a terra de atomácia é entregue em cervejaria em saco de 20 quilos e esse saco tem que ser rasgado e colocado num dosador na mão, aqui eu tenho um cilindro que vai trabalhar meses, se não trabalhar anos, sem precisar dessa mão de obra. Então, você adiciona valor e você economiza em muitas dimensões diferentes. Obviamente, esse é um sistema muito automatizado, então ele passa a ter outras exigências que você não tinha, por exemplo, com um filtro queixo duro como aqueles que eu mostrei no começo. Tá bom? Então, essa eu acho uma maneira de mostrar como que a tecnologia muda a dinâmica, muda as relações de trabalho, muda a sua cadeia de fornecimento, e muda, não nesse caso, mas em muitos outros casos, muda o seu relacionamento com seus clientes. Só fazer mais um check aqui. Legal, beleza. Vou continuar então. Bom, a outra curva, que é uma curva legal também quando você pensa em tecnologia, é a chamada curva de Gartner, né? Que é essa curva que ela reflete como que a tecnologia é adotada pelos consumidores ao longo do tempo, né? Então, quando você cria uma tecnologia nova, que é o que eu chamei ali embaixo de gatilho tecnológico, né? Normalmente as pessoas têm altíssima expectativa em relação àquilo. Então eu posso falar, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar de uma impressora 3D, eu achei que eu ia comprar uma impressora 3D e ia sair imprimindo tudo, nunca mais ia precisar comprar nada em loja, porque eu podia imprimir tudo que eu precisasse, né? Aí você passa por essa fase, que é o que chama de pico das expectativas infladas, quer dizer, você acha que aquela solução vai resolver o câncer, vai curar a AIDS, vai acabar com o coronavírus, e na verdade, à medida que você começa a entender, estudar e aplicar a tecnologia, você percebe que ela não faz aquilo. Então, você nasceu do gatilho, você passa para o pico das expectativas infladas, você cai para o vale da desilusão, e aí você começa a aprender a usar aquilo. Não, então, de fato, aquilo tem uma aplicação específica. Quando eu for fazer prototipagem, eu vou usar a impressora 3D. Então, se eu quiser fazer
protótipo de uma garrafa, eu não preciso mais encomendar um molde que demora 60 dias, não preciso mais gastar uma fortuna para ter esse molde, um soft tool para poder fazer essa garrafa, eu posso simplesmente mandar imprimir essa garrafa em resina, e aí eu consigo fazer todos os testes de percepção com ela, ter a garrafa na mão. Aí você aprende a usar, entendeu? Então, essa é a curva. Ela começa com uma expectativa alta, passa por uma frustração, e você começa a aprender de fato para que serve aquilo, aquela tecnologia, e atinge o platô de produtividade. Então, quando você sabe em qual que é a aplicação na qual ela faz sentido, você vai começar a aplicar aquilo e ela vai resolver os seus problemas, né? Mas naquilo que faz sentido, não em qualquer coisa. E a última curva que eu também gosto quando a gente fala de inovação é a curva de adoção de inovação. E isso é muito importante para a gente entender quando a gente trabalha em inovação e inovação tecnológica, né? Qualquer coisa que você inventar, à medida que começar a ficar disponível, muito cedo vai ter um grupo, que é o grupo que eu chamei aqui de entusiasta, que são as pessoas que não importa o preço, não importa, eles vão olhar para aquilo e falar, eu quero. Né? E provavelmente essas pessoas são seus melhores amigos no desenvolvimento de uma tecnologia nova, porque eles vão encontrar as aplicações na qual aquela nova tecnologia vai desempenhar melhor. Né? São as pessoas que estão ávidas por alguma coisa numa área e elas vão pegar aquela tecnologia e vão fazer ela funcionar. Tá? Então, quando você fala em fazer, por exemplo, uma coisa que está na moda hoje, cocriação, né? Co-creation, design thinking, fazer as coisas desenhadas para o consumidor, você tem que encontrar esse grupo de pessoas. Não adianta você falar com um cara que é um conservador, um pragmático, porque ele não vai ter energia, ele não vai ter interesse e ele não vai gastar recurso, energia para poder fazer aquilo funcionar. Né? Então, no começo de desenvolvimento, você tem que conversar com um entusiasta, que é o cara que está precisando. Aí depois, é o que chama de visionário, na verdade não é tão visionário assim, porque já é 13% dos consumidores. E aí você está chegando perto de chegar num volume grande de venda, né? 13% do mercado específico, pragmáticos você chegou em 50%, aí você passa nos conservadores, e tem os céticos ou retardatários que talvez nunca vão adotar, ou vão adotar quando todo mundo estiver adotando. Eu tenho um irmão que passou a usar celular depois de 10 anos, que todo mundo tinha celular e ele não tinha, e se recusava a usar. Ele era hoje ele tem. Né? Mas é importante entender que nem todo mundo precisa de tudo, nem todo mundo vai gastar energia para as inovações, mas eventualmente em algum momento você vai ser inundado por ela, a não ser que aquilo não faça sentido para você, obviamente. Quando você junta as três, você tem esse gráfico que eu acho que é uma representação do ciclo de vida de um produto de tecnologia. Então, como que uma tecnologia evolui ao longo da sua vida, né? Ela começa, se você olhar com poucos, você tem poucos entusiastas, que é o gráfico branco, né? São os entusiastas que têm uma expectativa elevadíssima, eles começam a aplicar, eles percebem que aquilo não funciona, aí você passa pelo vale de desilusão, começa a vender, aí você chegou nos early adopters, o desempenho dela ainda não está bom, tá vendo? Se você olhar a curva de desempenho, ele ainda está crescendo, cresce muito rápido, né? Aí ele vai chegar ali nos pragmáticos, e a tecnologia vai estar boa quando ela tiver alcançado mais ou menos 50%. Né? É muito comum você ouvir falar, a montadora X lançou um carro novo. Eu vou esperar um ano para comprar, porque esse carro é muito novo, eu não sei se a tecnologia está boa, eu não quero passar o risco, correr o risco, investir em comprar um carro que pode vir com dor de cabeça. Né? Ele é um pouco fundamental, esse tipo de pensamento é um pouco fundamentado por esse tipo de curva. Né? E lá no final, quando você está no seu platô de desempenho, a tecnologia está performando no máximo, as pessoas já sabem o que aquela tecnologia é capaz de fazer, já sabem o que ela não é capaz de fazer, né? E a sua receita está maximizada porque você alcançou a maioria dos consumidores que você consegue alcançar. Ok? Deixa eu só fazer mais um check aqui. A gente já completou 50 minutos. Isso. Eu acho que por hora, em relação à tecnologia, é isso que eu gostaria de fazer. Eu podia fazer só um último exercício, que é voltar dentro do nosso... Isso.
dentro de qual parte de modelo de negócio que a gente pode inovar e tentar lembrar junto com vocês quais são as últimas inovações que a gente viu em cervejaria nessas diferentes áreas, né? Então, eu falei já, por exemplo, de parceiro, eu falei de você utilizar produção cigana, então eu acho que esse é um bom exemplo, né? Não é tão novo assim, já se usa há bastante tempo, mas é uma coisa que mudou a dinâmica do mercado, principalmente do mercado dos cervejeiros, dos craft, né? Dos cervejeiros de menor escala, de produtos de mais especialidade. Se a gente pensar em novas tecnologias de processo de produção, eu falei bastante disso, né? Para mim, filtração sem terra é um negócio bastante bacana, é um negócio promissor, é o futuro, né? Aí você pode dizer para mim, pô, Gabriel, mas a minha cerveja eu não filtro nunca, né? Que é outra característica que muitas vezes é comum para craft brewers, né? Então você vê como que às vezes uma mudança na oferta do produto muda toda a cadeia para trás. Então, por exemplo, se essa tendência prevalecer, no futuro ninguém compraria filtro de cerveja porque as pessoas vão parar de fazer cerveja filtrada, né? Então, não é necessariamente uma tecnologia que eu preciso porque eu adotei um outro caminho de inovação na qual aquela necessidade deixou de existir. Eu não preciso mais filtrar cerveja. É engraçado porque 20 anos atrás, quando a gente pensava em desenvolver uma cerveja que era turva, a gente tinha um medo danado disso, né? Porque o consumidor, quando ele não estava exposto a toda essa gama de inovação que existe no mercado hoje, ele acionava, ele relacionava turvação com falta de qualidade, né? E para o consumidor que tem pouca intimidade com cerveja, o cara só sabia falar duas coisas. Na verdade, sabia falar três coisas. Ele sabia falar que a cerveja estava choca, que era sem gás, falta de CO2. Ele sabia falar que a cerveja estava sem espuma, né? E quando muitas vezes era culpa dele, porque ele estava com, com a boca suja de gordura, por exemplo. E ele sabia falar que a cerveja estava turva, né? Eram os três atributos que ele conseguia perceber, né? Então, tá turva era ruim, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada vez mais, eu falei de gozo, se for pensar em Neipa, por exemplo, né? Essas cervejas extremamente turvas, turvação causada por excesso de lúpulo. É uma cerveja maravilhosa, tem um sabor maravilhoso, e é impossível fazer a cerveja sem que ela seja turva, né? Então, o que era um problema deixou de ser um problema. Mudança de percepção, mudança causada por inovação. Estrutura de custo, né? Está relacionado também, se eu for pensar em cigano, quando eu mudo a minha cadeia, eu não preciso mais manter um parque fabril, eu não preciso investir, não preciso depreciar aquilo. Por outro lado, eu tenho que pagar uma taxa para poder uma taxa por litro, por hectolitro, para poder produzir aquela cerveja. Oferta de valor, eu acho que essa é a que mais tem exemplo. A gente tem uma quantidade gigantesca de estilos surgindo, de tipos de produtos surgindo, né? Antigamente tinha aquela imagem de que a cerveja era uma cerveja larga e clara, e quem não gostava de cerveja às vezes se virava com uma Malzbier, porque era uma cerveja docinha, escura, ela tinha uma dinâmica diferente, né? Hoje em dia, eu diria, a pessoa que fala que não gosta de cerveja é porque não encontrou a cerveja correta, porque tem cerveja para todo paladar, todo que é tipo, muito amarga, muito doce, ácida, refrescante, muito álcool, pouco álcool, quer dizer, é uma questão da pessoa investir e encontrar aquilo que é melhor para ela. Canais de distribuição, eu falei, o WhatsApp, por exemplo, é uma mudança importante. O público-alvo, de novo, causado por produtos diferentes, né? Então, a pessoa que gosta, por exemplo, eu gosto muito de cerveja amarga, gosto muito de IPA, Double IPA, mais IPA, eu não gosto tanto do álcool quanto do amargor, eu gosto mais do amargor do que do álcool, então eu prefiro umas IPAs carregadas. Agora, tem gente que não gosta de amargor, né? A gente, com as últimas duas modificações da legislação do ano passado e completada com esse ano, a gente passou a ter possibilidades de fazer produtos bastante diferentes, né? Matéria-prima de origem animal que não podia fazer parte pode passar a fazer parte do produto, mel, lactose. Então tem oportunidades de diferenciação bastante importantes. Forma de relacionamento, né? Eu falei aqui o exemplo do bar, né? Você não precisa do garçom. Eu lembro, eu sou da época de quando inventaram o passador de chopp, né? O passador de chopp é uma figura que não existia. Ele foi criado
e ele é uma figura que ele alavanca muita venda, então bar que é focado em vender chopps tradicionais, chopp Brahma, a presença, a figura do passador alavanca, né? Ele sempre te deixa de copo cheio, você não precisa pedir, você não passa pelo inconveniente de ficar em copo vazio, não conseguir a cerveja na hora que você quer. Mas hoje, eu falei, você pode ir até a chopeira e pegar 50 ml e provar todos os chopps ou todas as cervejas em barril que tiverem lá, não necessariamente chopp, cerveja crua, e provar e tomar só aquela que você quer, né? Então, quando eu olho para o mercado hoje, com toda esse crescimento, todo esse interesse, né? Tantas pessoas aprendendo a conhecer e entender cerveja, a gente vê que realmente é um cenário muito rico, com muita inovação, muita coisa boa acontecendo, e é muito bacana ver isso acontecer. Legal? Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu estou aqui quase completando 1 hora. Eu vou dar uma última olhada no Facebook e, se não tiver mais nada, eu vou encerrar. Ah, o Gabriel está aqui. Vou ler a pergunta do Gabriel. Pensando no pessoal que deseja entrar no mercado cervejeiro, vários estudantes interessados, que dica você daria para eles do ponto de vista de formação com foco na inovação? Cara, eu acho o seguinte, tem uma mudança de... Eu sou de uma geração de cervejeiro que foi formado pela indústria, né? Eu conheço, acho que 1 ou 2 pessoas mais ou menos da minha faixa etária, que se formaram cervejeiros por financiamento próprio, né? A pessoa pagou um curso, foi para a Alemanha e ficou 2 anos lá porque ela queria ser cervejeira e esse é o único canal que ela conseguia, né? Hoje em dia existe uma quantidade absurda de informação, de livro, de disponibilidade de material, de equipamento, né? Eu fiz um caminho que é ao contrário de todo mundo. Eu trabalhei 20 anos numa grande indústria. 1 ano depois que eu tinha saído, um irmão meu pediu: Gabriel, me ensina a fazer cerveja. Aí eu fui lá no brew shop, comprei a panela, comprei um saco de malte, um pouco de lúpulo e começamos a brincar de fazer cerveja. E já fizeram as cervejas espetaculares. Obviamente a gente fez muitas ruins, né? Mas essa é a vantagem de você fazer cerveja em casa, porque cerveja é que nem filho. Por mais que ela seja mal sucedida, ela é seu filho, então você sempre vai ser condescendente e vai gostar dela. E os meus irmãos tomam coisa que eu não consigo nem chegar perto, mas deu errado, mas eles tomam mesmo assim. Mas o que eu quero dizer é, existe hoje muita informação, muita disponibilidade e mais do que nada a chance de praticar, né? Então, com pouco investimento, se você quiser realmente experimentar, fazer coisas diferentes, aprender, você não precisa fazer grandes volumes, né? Você não precisa fazer lote de 50 litros, não precisa fazer lote nem de 20 litros, né? Se você realmente quiser investir em entender, você pode trabalhar num equipamento bastante pequeno, na qual você vai ser livre para experimentar. O custo de experimentar vai ser pequeno, né? Numa cervejaria grande, cada batelada em média são 15 toneladas de malte, são normalmente de 5 a 6 bateladas para encher um tanque, então significa que cada tanque teste são 90 toneladas, né? 90 mil quilos de malte é muita coisa para você experimentar. Em casa, fazendo 10 litros, você pode fazer o que você quiser. E essa é a segunda dica que eu dou, né? Eu vejo muitas pessoas preocupadas com o BJCP. Eu quero fazer a cerveja o estilo perfeito, o 21C, eu tenho que acertar o amargor, eu tenho que acertar a faixa de cor, eu tenho que acertar... Cara, eu gosto de entender o BJCP como ele é uma fonte de informação para quem precisa de informação. Mas, na verdade, a cerveja, a não ser que você esteja fazendo cerveja para concurso, né? E aí, obviamente, você precisa estar de acordo com a cerveja do regulamento, né? Porque um critério são os atributos objetivos. Se você está fazendo uma cerveja para você, o BJCP não é importante, o que é importante é o seu paladar, né? Então, você experimentar coisas diferentes. E aí, dentro dessa linha, duas cervejas que eu acho espetaculares, que são, eu já vi coisas muito diferentes, são sour, né? As cervejas de mosto acidificado antes da fermentação, e guzi, cerveja com muita fruta, com sal, né? Com um perfil bem diferente. Então,
A dica que eu dou para as pessoas que querem ter uma cervejaria, trabalhar numa cervejaria, é começar a praticar fazer cerveja em pequena escala e não ter medo de errar, não ter medo de experimentar coisa diferente, ser criativo, né? É, tentar achar coisas que são agradáveis para o teu paladar. É muito provável que se elas são agradáveis para o teu paladar, ela pode agradar outras pessoas também, né? Então, eu acho que você consegue evoluir muito usando conteúdo disponível na web, usando literatura e usando um pouquinho de equipamento e gastando um pouco de tempo testando, né? Tem um conceito de excelência que é que você vai ficar muito bom numa coisa mesmo depois que você fizer aquilo por 10 mil horas, né? Você fala, pô, 10 mil horas é muito tempo. É muito tempo mesmo, 10 mil horas é muito tempo, né? Se você pensar que uma abraçagem leva em média 5 horas, você não vai fazer 2 mil abraçagens até você dizer que você está bom, né? Mas por trás disso, o que isso significa é que você precisa praticar. Então, não tenha medo de praticar. O conhecimento está disponível. Eu acho que canais como ele tem muita gente com conhecimento disponível para distribuir, tem muitos cursos, tem muita gente ensinando também. Eu acho que a pessoa tem que investir, tem que meter a cara, não precisa ter medo e não precisa se prender, muito a fatores pré-concebidos, entendeu? Não se preocupe em fazer a cerveja perfeita do BJCP. Se preocupe em descobrir qual que é a cerveja que você gosta. Legal? Então é isso, gente. Já são 9:02, já estourei 2 minutos, 1 hora. Foi um prazer estar aqui com vocês. E quem sabe numa próxima ocasião a gente fala sobre alguma outra coisa. Legal? Obrigado, gente.